Boa noite, irmãos e amigos. Hoje nós celebramos a Páscoa. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto especial. Nós queremos te convidar também a participar conosco da nossa programação durante a semana. Quinta-feira, às 19 horas, nos encontramos em caráter de oração e também de estudo da palavra através do Zoom. Você pode encontrar as informações para participar conosco através das nossas redes sociais. Nós ainda lembramos aos irmãos a responsabilidade e o privilégio que nós temos também de contribuir com a obra do Senhor através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Na tela estão aparecendo as informações da conta bancária da igreja. Apoie os trabalhos da igreja, apoie também a obra missionária que nós sustentamos aqui o nosso trabalho. Eu te convido a ler Lucas capítulo 1, versículos 78 e 79. Diz assim a palavra do Senhor: graças à terna misericórdia de nosso Deus, a luz da manhã, vinda do céu, está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte, e nos guiar ao caminho da paz. Vamos exaltar o nome do nosso Deus, que por meio do seu único Filho, Jesus Cristo, Ele demonstrou a sua graça em nosso favor.
2, versículos 6 a 8, diz assim: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória.
Continuando ainda o texto de Filipenses, no capítulo 2, agora versículos 9 a 11, diz assim: Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai.
Nesse momento nós vamos fazer uma oração. Em sequência ouviremos a palavra do Senhor através do nosso irmão Júlio. Grandioso Deus, eterno Pai, nós somos tão gratos a Ti, ó Deus, quando lembramos da Páscoa, quando lembramos do sacrifício de Jesus em nosso favor, quando lembramos do símbolo, lá desde o povo de Israel, cordeiro sendo sacrificado, sangue sendo passado sobre as portas para que o primogênito não fosse morto. Mas o Senhor, através do Teu amor tão grandioso, enviou o Seu único Filho para que tomasse o nosso lugar, o nosso cordeiro pascal. Ele morreu, Ele levou sobre si os nossos pecados, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Nós somos gratos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor, a nossa esperança é viva, porque o nosso Senhor vive. Muito obrigado, Deus, por essas verdades que podemos cantar, que podemos ler nesses versos que podemos compartilhar nessa noite. Muito obrigado, Deus, por saber a Tua grandiosidade, daquilo que o Senhor fez em nosso favor. Nesse momento queremos pedir que o Senhor abra o nosso coração, abra a nossa mente para que possamos ouvir a Tua palavra, possamos extrair dela, ó Deus, aquilo que pode salvar a nossa alma, aquilo que transforma a nossa vida. Use o Teu servo, nosso irmão Júlio, para trazer essa mensagem que fale intensamente a cada um de nós nessa oportunidade. Oração que nós fazemos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, eu quero desejar a você, a sua família, muita paz, muita saúde nesse dia, e quero também te convidar, sempre que tiver oportunidade, participar dos cultos online da nossa igreja, Casa de Oração do bairro Maria Ortiz, e nós estamos tendo hoje, mais uma vez, a oportunidade de fazer essa transmissão e através dela comunicar a palavra do Senhor. Quero agradecer a todos os irmãos da nossa igreja pelas orações, pelas participações. Quero também agradecer a todos aqueles que estão envolvidos direta e indiretamente nas transmissões dos cultos da igreja e pedir a toda a igreja para orar por cada um desses irmãos, pelos que estão trabalhando na música, no ministério, na pregação, na mídia, na sonorização. Enfim, é uma equipe que está dedicada aqui aos trabalhos da igreja, para que a ordem, para que a rotina, para que os trabalhos locais continuem, e para isso a bênção do Senhor continue sobre nós, e através desse instrumento a gente seja abençoado. Nós estamos tendo a oportunidade hoje de mais uma vez abrir a palavra do Senhor, e eu queria compartilhar com você um texto que está em João, no capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 30, João, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça, e depois puseram nele um manto vermelho. Zombaram dele, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E batiam no seu rosto. Pilatos saiu outra vez e disse ao povo: Agora vou trazê-lo aqui para vocês, mas fique bem claro, eu o considero inocente. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto vermelho. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os principais sacerdotes e os guardas do templo o viram, começaram a gritar: Crucifique-o, crucifique-o. Levem-no vocês e o crucifiquem, disse Pilatos. Eu o considero inocente. Os líderes judeus responderam: Pela nossa lei ele deve morrer, pois chamou a si mesmo de Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Levou Jesus de volta para dentro do palácio e lhe perguntou: De onde você vem? Jesus, porém, não respondeu. Por que você se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Não sabe que tenho autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo? Jesus disse: Você não teria autoridade alguma sobre mim se esta não lhe fosse dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a você
tem um pecado maior. Então Pilatos tentou libertá-lo, mas os líderes judeus gritavam: se o Senhor soltar este homem, não é amigo de César. Quem se declara rei se rebela contra César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora novamente e se sentou no tribunal, na plataforma chamada Pavimento de Pedras, em aramaico, Gábata. Era por volta de meio-dia, no dia da preparação para a Páscoa. E Pilatos disse ao povo: vejam, aqui está o seu rei. Fora com ele, gritaram. Fora com ele, crucifique-o. O quê? Crucificar o seu rei? Perguntou Pilatos. Em resposta, os principais sacerdotes gritaram: não temos outro rei além de César. Então Pilatos lhes entregou Jesus para ser crucificado. E eles levaram Jesus. Carregando a sua própria cruz, Jesus foi ao lugar chamado Lugar da Caveira, em aramaico Gólgota. Ali eles o pregaram na cruz. Outros 2 foram crucificados com Jesus, um de cada lado, e ele no meio. Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia: Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, de modo que muitos judeus podiam ler a inscrição. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos: mude a inscrição de rei dos judeus para ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Depois que os soldados crucificaram Jesus, repartiram suas roupas em 4 partes, uma para cada um deles. Também pegaram sua túnica, mas ela era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Por isso disseram: em vez de rasgá-la, vamos tirar sortes para ver quem ficará com ela. Isso cumpriu as escrituras que dizem: repartiram minhas roupas entre si e lançaram sortes por minha veste. E foi o que fizeram. Perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Cleopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe: mulher, este é seu filho. E ao discípulo disse: esta é sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus sabia que sua missão havia terminado, e para cumprir as escrituras disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha de vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre e colocaram na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Ainda no capítulo 20, a partir do 1º versículo. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra de entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor, não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os 2 corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu, pois até então não haviam compreendido as escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse
dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a compreender a sua palavra. Nós estamos diante de um texto que registra os últimos momentos de Jesus antes da sua morte, até a sua morte e depois a sua ressurreição. Nós sabemos que esses fatos da paixão do nosso Senhor Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, aconteceram por ocasião da Páscoa dos judeus. A Páscoa era a festa instituída por Deus para os judeus comemorarem, celebrarem a sua libertação da escravidão do Egito. E foi nessa ocasião em que o próprio Senhor Jesus, presente, disse aos seus discípulos ali, enquanto estava com eles à mesa, disse o seguinte: desejei muito comer convosco esta Páscoa. E naquele momento, naquela ocasião, o Senhor então entrega para eles a mensagem gloriosa da sua morte e da sua ressurreição. E através da instituição da ceia do Senhor, onde o pão que ali estava representando o seu corpo e o vinho que ali estava representando o seu sangue, foram dados aos discípulos. E o próprio Senhor Jesus disse a eles: comei e bebei, este é o meu corpo, este é o meu sangue. E logo a seguir daquele fato, o Senhor foi entregue, foi crucificado, mas graças a Deus, pela palavra nós cremos e lemos, que ele não ficou na sepultura, ele ressuscitou. E João, o evangelista João, discípulo amado de Jesus, registra aqui no seu evangelho, nesse capítulo 19, esses últimos acontecimentos. E eu gostaria de compartilhar com você, com base nesse registro de João, os tratamentos que foram dados a um rei. Os tratamentos dados a um rei. O rei Jesus, o rei dos reis. Nós lemos aqui nos primeiros versículos, capítulo 19, de 1 a 3, que o rei é afrontado. O primeiro tratamento dado a Jesus, o rei, foi da afronta. Que situação triste. O rei sendo literalmente zombado. O versículo 1 diz assim: os soldados fizeram uma coroa de espinhos, a colocaram na cabeça. Puseram nele um manto vermelho, zombaram dele e diziam: salve, rei dos judeus. Mateus, evangelista, também registra esse fato no seu evangelho, no capítulo 27, falando desse momento da afronta e da zombaria que fizeram com Jesus o rei. Capítulo 27 de Mateus, no versículo 27, nós lemos assim: alguns dos soldados do governador levaram Jesus ao quartel e chamaram todo o regimento, tiraram as roupas de Jesus e puseram nele um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Em sua mão direita puseram um caniço como se fosse um cetro. Ajoelhavam-se diante dele e zombavam: salve, rei dos judeus. Cuspiam nele, tomavam-lhe o caniço da mão e com ele batiam na sua cabeça. O rei é afrontado. E essa afronta, ela é caracterizada aqui, ela é externada nos gestos e nas atitudes daqueles soldados. A coroa de espinhos, que era o símbolo do reconhecimento do rei, a coroa de espinhos, ao invés do reconhecimento, trouxe a Jesus muita dor. A coroa de espinhos sobre a sua cabeça, cravando-lhe na sua fronte, e a partir daquele momento começa o sofrimento e a dor do Salvador. A afronta manifestada pela coroa de espinhos, mas também colocaram o manto real, zombaria, ironia. Ele é o rei, então vamos vesti-lo, vamos colocar o manto real sobre ele. Aqueles homens estavam zombando do Salvador. O manto real, aquela vestimenta que representava a dignidade do rei, era para Jesus ali um ato de ironia e de zombaria. O rei afrontado, quando colocam na mão dele um cetro, mas não era o cetro de um rei, era um caniço,
outro gesto de zombaria, de afronta. O cetro representava a autoridade do rei, e eles pegavam aquele caniço da mão de Jesus e batiam na cabeça dele, como se ele não tivesse autoridade nenhuma, como se ele tivesse que ser submisso aos soldados. O rei afrontado, através da coroa de espinhos, através do manto de ironia, através do cetro falso. Mas o rei também é afrontado através do gesto falso, maldoso, irônico, de ajoelhar-se diante dele. Os soldados se ajoelham diante de Jesus, como se estivessem adorando ao rei, mas era pura afronta. Esse foi o momento em que o rei foi afrontado. Jesus, o Rei dos Reis, afrontado pelos soldados que o prenderam. Em segundo lugar, o rei é confrontado. No texto de João capítulo 19, versículos 9 a 11, nós lemos ali uma conversa de Pilatos com Jesus. Pilatos confronta Jesus. Diz assim o texto: levou Jesus de volta para dentro do palácio e lhe perguntou: de onde você vem? Jesus, porém, não respondeu. Por que você se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Pilatos está confrontando Jesus, ou seja, está fazendo perguntas, questionamentos, como se estivesse fazendo ali um teste com o Salvador, com o Rei dos Reis. De onde você vem? E aí Jesus então fica calado. Pilatos então continua: você não sabe que eu tenho autoridade para soltá-lo ou para crucificá-lo? Naquela confrontação, Pilatos coloca em xeque ali a autoridade. Ele traz para a conversa dos dois o tema da autoridade, que era muito próprio do rei, do governador, próprio daqueles que estavam imbuídos de algum poder. Pilatos então estava querendo dizer para Jesus: eu tenho autoridade, eu posso te prender, eu posso te soltar. Por que você não fala comigo? Por que você fica calado? Eu estou te perguntando, responde, de onde você vem? E nessa hora, o Rei dos Reis evoca a autoridade celestial, e Jesus disse assim para Pilatos: você não teria autoridade alguma sobre mim, se esta não lhe fosse dada de cima. Você não teria autoridade alguma sobre mim, se esta não lhe fosse dada de cima. Jesus estava dizendo que Deus, o Pai, tem toda a autoridade, e todos aqueles que estão imbuídos de alguma autoridade aqui na terra, só estão assim por delegação de Deus, pela autoridade suprema de Deus. Isso implica em responsabilidade para todos aqueles que têm alguma autoridade aqui na terra. Nós estamos vivendo um tempo em que as autoridades estão sendo checadas. Nós estamos vivendo um tempo em que a função de autorizar, a autoridade dos homens está sendo questionada. Muita gente não está sabendo usar a sua autoridade. E nessa hora, é bom lembrar que toda a autoridade está nas mãos de Deus, e é Ele que delega, é Ele que entrega, é Ele que define. E há uma responsabilidade tremenda, e é isso que Jesus está dizendo para Pilatos: você não tem autoridade alguma, se do céu não te for dada. Pense nisso. Se você em alguma instância da vida, em algum momento, você lidera, você decide, você tem alguma autoridade, esteja submissa à autoridade maior que vem do céu, assim como Jesus disse. Em terceiro lugar, o rei rejeitado. O rei é rejeitado. O tratamento da rejeição se apresenta aqui para com Jesus. Versículos 14 e 15, diz assim o texto. Versículo 14: era por volta de meio-dia, no dia da preparação para a Páscoa, e Pilatos disse ao povo: vejam, aqui está o seu rei. Pilatos então apresenta Jesus a eles, e a resposta foi, a manifestação do povo foi: fora com ele. Gritaram: fora com ele, crucifique-o, crucifique-o. Nesse momento, o povo rejeita o rei. Nós não queremos esse rei, crucifique esse rei.
E Pilatos então pergunta: o quê? Crucificar o seu rei? Em resposta, os principais sacerdotes gritaram: não temos outro rei além de César. Não temos outro rei além de César. A rejeição a Jesus, ela é externada, caracterizada pela escolha de um outro rei. O imperador César aqui é mencionado como aquele que tinha sido escolhido pelo povo no lugar do reinado de Jesus. César é nosso rei, Jesus não é nosso rei. Rejeitamos o reinado de Jesus, somos submissos ao reinado de César. O rei rejeitado. A rejeição acontece quando alguém ou algo é colocado no lugar de Jesus. Nós vivemos um tempo também em que o reinado e a soberania de Jesus estão sendo trocados pelo reinado e pela soberania de homens. Os judeus disseram: não temos outro rei além de César, e para nós esse reinado basta. O rei dos reis, Jesus, é rejeitado pelo seu povo. O quarto tratamento dado a um rei: o rei é condenado. Logo após essa rejeição, essa manifestação do povo, vem a sentença de Pilatos, vem a decisão final. E no versículo 16, João escreve assim: Pilatos lhes entregou Jesus para ser crucificado, e eles levaram Jesus. Nesse momento então Pilatos decreta, ele entrega, e a sentença sobre Jesus é decretada. O rei é condenado. Mas é importante destacarmos aqui que aquela foi uma sentença injusta, sem base. O próprio Pilatos menciona isso. No versículo 6, nós lemos: quando os principais sacerdotes e os guardas do templo o viram, começaram a gritar: crucifique-o, crucifique-o, levem-no vocês e o crucifiquem, diz Pilatos. Eu o considero inocente. Em outras passagens nós lemos também a evidência de que aquela sentença era injusta, de que aquela condenação não tinha base legal alguma. O rei é condenado injustamente. Outra questão de destaque aqui no texto, que aquela sentença aconteceu debaixo de pressão. No versículo 12, o povo pressiona Pilatos, e eles dizem assim, o texto diz: Pilatos tentou libertá-lo, mas os líderes judeus gritavam: se o Senhor soltar esse homem, não é amigo de César. Quem se declara rei se rebela contra César. Há aqui uma pressão popular, uma pressão dos líderes sobre Pilatos, para que ele sentenciasse Jesus à morte. O rei é condenado sob uma sentença injusta. O rei é condenado sob uma pressão. Aqueles que estão imbuídos de autoridade, aqueles que têm a missão de julgar, de decidir os destinos de um povo, de uma comunidade, precisam pensar na responsabilidade de serem justos no seu julgar, de não cederem às pressões para não cometerem tamanha injustiça. O rei é condenado, uma sentença ilegal, injusta, e uma pressão que fez com que Pilatos cedesse e entregasse Jesus para ser crucificado. Mas há um quinto tratamento dado ao rei. O rei então é crucificado. Ele é levado à cruz. A partir do versículo 17, nós lemos o registro daquele momento da via dolorosa em que Jesus, caminhando pelas ruas de Jerusalém, é levado ao Gólgota para ser crucificado. Algumas evidências e há algumas coisas importantes nessa cena que leva à crucificação de Jesus. Primeiro, diz o texto aqui no versículo 17: carregando a própria cruz, Jesus foi ao lugar chamado Caveira, em aramaico Gólgota. A cruz que ele carregou, aquela cruz que ele carregou, representando todo o peso do pecado da humanidade, o meu e o seu pecado simbolizados naquela cruz. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, e Jesus a carregou por nós. O rei é crucificado levando a cruz que ele tomou sobre si como se fosse sua, mas
Eu merecia aquela cruz. Outra questão importante na cena da crucificação: 2 ladrões, um inclusive foi salvo pelo Senhor Jesus. A cruz e a crucificação de Jesus é um lugar de salvação, é um lugar de libertação, um lugar de oportunidade. E a história daqueles 2 ladrões é muito conhecida. Um de cada lado de Jesus também foram crucificados junto com ele. E diz a palavra de Deus que um cobrava de Jesus, zombava de Jesus, mas o outro clama por misericórdia e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus então promete àquele homem arrependido, reconhecendo o seu pecado, o paraíso. Outra coisa interessante que acontece aqui na cena da crucificação é a placa que foi colocada sobre a cruz de Jesus. Diz o texto, e João registra, que Pilatos mandou preparar uma placa. E havia uma frase naquela placa que dizia: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Uma placa visível, diz o texto, escrita em aramaico, latim e grego, de modo que muitos judeus podiam ler aquela inscrição. Estava declarada ali na cruz a verdade do reinado de Jesus. Ele era de fato o rei dos judeus. Mas há aqui uma tentativa de mudança do texto da placa. Diz o texto que os principais sacerdotes disseram a Pilatos: mude essa inscrição, mude esse texto, está errado, ele não é rei dos judeus. Escreva o seguinte: ele disse, eu sou o rei dos judeus. Muda o texto da placa, Pilatos. Ao invés de Jesus Nazareno, rei dos judeus, escreva: eu sou o rei dos judeus. Mais uma evidência da rejeição daqueles homens a Jesus. Eles não queriam se identificar com o rei. Eles queriam dizer que ele é que estava se intitulando rei. Isso não tinha nada a ver com eles. Mas Pilatos então responde: eu não vou mudar. O que eu escrevi, está escrito, não vou mudar. A história da placa, a placa que não foi mudada. Lemos também acerca das roupas de Jesus. O texto diz que as suas roupas foram divididas e a sua túnica foi sorteada. Temos aqui o cumprimento de uma profecia. No Salmo 22, nós lemos exatamente que isso haveria de acontecer, sobre as vestes e a túnica de Jesus. E os soldados então repartiram as suas vestes e a sua túnica foi sorteada. E uma cena emocionante ali na cruz é a presença da mãe de Jesus. Diz o texto que Maria estava ali a contemplar o seu filho sendo crucificado. Que cena triste, que cena cruel. A própria mãe vendo o seu filho morrer na cruz. E Jesus, num gesto de amor, vendo a sua mãe e vendo o seu amigo íntimo João, naquele momento, se preocupa com a sua mãe e diz: a partir de agora, ele é seu filho, a partir de agora ela é sua mãe. E João levou Maria para casa. Meus queridos, nós estamos vivendo um tempo em que muitas mães e pais estão sepultando filhos, e muitos filhos também sepultando pais. Quanta tristeza, quanta perda. E esse gesto de Jesus fala ao meu coração que os filhos precisam cuidar dos seus pais, que os filhos precisam se preocupar com seus pais, precisam dar a eles o amor e o cuidado para que tenham uma vida digna. Jesus, na sua morte, na sua cruz, preocupa-se com sua mãe. Você tem cuidado dos seus pais? Você tem se preocupado com a sua família? Você tem demonstrado amor para com os seus? Ou você tem sido egoísta? O Senhor Jesus demonstra amor pela sua mãe. A cena da cruz mostra o próprio Salvador, o Rei, carregando sobre os seus ombros o peso do meu e do seu pecado. A cena da cruz mostra a salvação através da vida de um homem arrependido dos seus pecados. A cena da cruz mostra o registro do reinado de Jesus, que não foi mudado e jamais será alterado. Ele é rei, para sempre rei. A cena da cruz mostra o amor de um filho por sua mãe. Jesus, o rei, foi crucificado. Os tratamentos dados a um rei, o rei dos reis,
o rei afrontado, o rei confrontado, o rei rejeitado, o rei condenado e por fim o rei crucificado. E eu queria perguntar a você nesta noite, nessa hora, qual é o tratamento que você tem dado a Jesus? Qual o tratamento você tem dado ao Rei dos Reis? No capítulo 20, como lemos, a ressurreição de Jesus foi a grande notícia. O texto diz que Maria Madalena foi ao túmulo, e nós sabemos que as mulheres foram ao túmulo levar especiarias para o corpo de Jesus, mas Maria Madalena teve o privilégio de ver Jesus ressuscitado, a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. E esse texto de João mostra para nós a notícia gloriosa de que o túmulo estava vazio. Ele foi à cruz, ele foi afrontado, ele foi confrontado, ele foi rejeitado, ele foi condenado, ele foi crucificado, mas ele não ficou sepultado, ele foi ressuscitado. E foi isso que aconteceu com o nosso Salvador, ele foi ressuscitado. Eu queria hoje te convidar a ter alguns tratamentos diferentes com Jesus. Ao invés de afrontá-lo, eu queria te convidar a adorá-lo. Aqueles soldados, ironicamente, falsamente, se ajoelharam diante de Jesus. E hoje nós somos convidados a adorar a Jesus em espírito e em verdade, adorá-lo com sinceridade, nos prostrarmos diante do Rei com sinceridade no coração. Hoje nós somos convidados não a confrontar Jesus, mas a defendê-lo. Eu quero convidar você a defender o Rei, a falar bem do Rei, a não questionar a sua autoridade, mas reconhecer a autoridade do Rei e não fazer como Pilatos. Hoje nós somos convidados a defender a autoridade de Jesus. Hoje nós somos convidados a aceitar o Rei, ao invés de rejeitá-lo. Aceitar o Rei, o Filho de Deus, Jesus o Salvador, que morreu na cruz, e não rejeitá-lo, e não colocar um homem no lugar de Jesus, como fizeram os judeus. Nós escolhemos César como nosso rei, nós não reconhecemos Jesus como nosso rei. Hoje nós somos convidados a aceitá-lo e não rejeitá-lo. Você tem aceitado a Jesus ou você tem rejeitado? Você tem adorado a Jesus ou você tem zombado dele? Você tem defendido a autoridade de Jesus ou você tem ignorado, colocado outra coisa no lugar? Hoje nós somos convidados a ter um tratamento diferente com Jesus, o Rei dos Reis. Principalmente porque recebemos a gloriosa notícia de que Ele está vivo. Ele está vivo, o túmulo foi encontrado vazio. E Ele está vivo e vai voltar para nos buscar. E é por isso que somos convidados hoje a mudar o tratamento com Ele, a adorá-lo, a defendê-lo e a aceitá-lo, porque quando Ele vier, quando Ele voltar, nós estaremos preparados para nos encontrarmos com Ele. E é esse convite que eu quero te fazer hoje, a ter esse tratamento com Ele, o Rei Jesus, o Salvador, que foi afrontado, confrontado, rejeitado, condenado, crucificado. Hoje nós somos convidados a aceitá-lo. Faça isso hoje à noite. Aceite a Jesus como seu Salvador. Ele carregou a cruz no seu e no meu lugar. Ele levou o peso dos nossos pecados, injustamente, mas fez isso por amor. Uma condenação injusta e sob pressão, mas que resultou na nossa salvação. E a ressurreição de Jesus é a garantia de que nós teremos vida eterna. Nós vivemos um tempo de muitas mortes, mas sabe qual é a boa notícia que temos? Aqueles que morrem em Cristo Jesus voltarão a viver, vão ressuscitar, porque Ele ressuscitou, Ele voltou a viver, e nós também teremos vida e vida eterna com Jesus. Portanto, eu quero hoje te fazer esse convite, para que você possa aceitá-lo como seu Salvador. Queria orar com você. Pai, obrigado por essa noite tão especial, quando a lembrança da morte e da ressurreição de Jesus alegra o nosso coração.
E nós temos aceitado o nosso Salvador. E eu oro hoje por pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que precisam ter esse mesmo tratamento com o Mestre, possam aceitá-lo hoje à noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Seu filho amado, pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória.
Amém. Nossa vida está nas mãos do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deliverance, the exodus of my heart. 'Cause you found it, you freed me, held back the waters from my release. Oh Yahweh, sing this with me. You're the God who fights for me, Lord.